Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje mais um devocional diário e eu quero compartilhar aqui com os irmãos o Salmo de número 139. Hoje a nossa meditação vai ser baseada nesse Salmo escrito aí por Davi. E o Salmo diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse salmo ele foi escrito por Davi. E esse salmo ele é dividido, se podemos dizer, em 4 partes. As 3 primeiras partes, esse salmo, Davi ele vai relatar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E o que seriam esses atributos incomunicáveis? Para quem não sabe, atributo nada mais é do que uma característica do ser de Deus. E existem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Os comunicáveis são características do ser de Deus, que o Senhor ele decidiu dividir essas características com os homens. Agora, os atributos incomunicáveis são características do ser de Deus que somente o Senhor possui. E as 3 características que Davi ele cita aqui para nós é a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ou seja, o Senhor ele conhece todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. O Senhor ele está presente em todos os locais, ou seja, por mais que o homem tente se esconder de Deus, o Senhor está ali vendo o homem. E o Senhor ele tem todo o poder em suas mãos. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então, quando Davi ele recita esse salmo, ele está pedindo ao Senhor para que o Senhor venha sondar o coração dele. E ele diz assim: olha, o Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Ou seja, o Senhor sabe tudo o que se passa por mim. E aí ele vai dizer, antes, é que a palavra, ainda que a palavra não me tenha chegado nos meus lábios, o Senhor já sabe o que eu queria e qual seria a intenção ali do meu falar. Então Davi ele fica de sobremaneira espantado, e ele começa a exaltar a presença de Deus e o ser de Deus pelo fato do Senhor ter esses 3 atributos. Nós temos um Deus, meus irmãos, que conhece tudo sobre nós.
né? Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós falamos, ainda que muitas das vezes quando nós pecamos, nós temos a tendência de querer fugir do ser de Deus, ali o Senhor está. Quando nós estamos tristes, né, cabisbaixos, e pensamos que Deus nos abandonou, o Senhor está ali conosco. Quando nós pensamos que o Senhor não está enxergando a gente naquele momento de dificuldade e aflição, ali está o Senhor conosco, né? Então o nosso Deus, Ele conhece tudo que passa dentro de nós, tudo que se passa fora de nós, e Ele tem poder para resolver toda e qualquer situação, né? O salmista vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, ou seja, o Senhor sabe o início da nossa vida nessa terra e o fim da nossa vida. Ele sabe o que há de acontecer amanhã. Então o recado que eu tenho aqui para deixar para nós é que nós possamos confiar mais em Deus, saber que o Senhor, Ele está no controle da história, saber que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida. Quando nós viemos a falhar, cometer algo contra o Senhor, que nós não venhamos fazer como Adão, porque Adão, ele quis fugir do ser de Deus, como se Deus não soubesse que ele estava ali, tentando se esconder naquele jardim, mas ali o Senhor via, né? E Davi, ele chama muita atenção, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos, é esse autoexame que Davi, ele pede para que o Senhor faça nele, né? Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos. O que ele está dizendo para Deus é: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, faz um autoexame em mim, né? Olha, Senhor, faça um raio-x de como está a minha vida, de como está o meu coração, de como está a minha alma, de como estão os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos. E aí ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, Senhor, veja se há algo que tenha desagradado ao Senhor, e se por acaso o Senhor encontrar algo em mim, né, que me conduza para o mal, que me conduza para longe da sua presença, Senhor. É como se Davi estivesse pedindo um favor para Deus, suplicando e dizendo: olha, guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista, ele tem o desejo do quê? De ser autoexaminado por Deus. Ele tem o desejo de que o Senhor verdadeiramente mostre para ele, né, o que tem agradado e o que tem desagradado o ser de Deus, para que através desse autoexame, né, ele venha ser guiado para o caminho eterno, né? E é esse o desejo que nós temos que ter, meus irmãos, nesse dia de hoje. Qual o desejo? Do Senhor sondar o nosso coração, porque às vezes a gente mesmo está fazendo um autoexame e sem a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus para nos examinar, muitas das vezes o nosso autoexame não estará compatível e da forma que Deus quer. Mas quando nós pedimos para o Espírito Santo de Deus e através da palavra nós buscamos a orientação da forma que o Senhor quer que nós andemos, meus irmãos, você pode ter certeza nisso. O Senhor, Ele vai continuar te conduzindo pelo caminho eterno, porque esse é o nosso objetivo, meus irmãos, é que nós venhamos ser conduzidos aí pelo caminho eterno. Desejo para você um excelente dia, que o Senhor possa ter falado com você nessa manhã, e você lembre que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus, Ele é onipresente, Ele esteve no seu passado cuidando de você, Ele está no seu presente cuidando de você, e Ele já cuida do seu futuro, e Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então confie em Deus, peça ao Senhor que Ele lhe sonde nesta manhã e que Ele te conduza para o caminho eterno. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.